O Brasil passou, durante os anos 2000, um período de crescimento econômico que parecia ser sustentável, mas que enfrentou uma reversão a partir dos anos da década atual. Então, a década atual certamente será a década de pior crescimento econômico da história do país desde que nós temos dados, desde 1900. Então, a pior década até então era a década de 80, onde o crescimento na década inteira foi de 0,2% do PIB per capita. Na década atual, o crescimento será negativo, o crescimento do PIB per capita. Então, nós teremos um desempenho de crescimento econômico ainda pior do que na década de 80, que é a década perdida. Então, o Brasil, tudo indica que ele foi para uma trajetória pior, diferente, pior de longo prazo, e precisa necessariamente de uma série de reformas para que possa mudar para uma trajetória superior. Por que o Brasil piorou? Por que o Brasil foi para essa trajetória ruim? Então, os dois pontos principais são uma crise fiscal, que nos moldes atuais do orçamento não tem solução, então é necessário reformas significativas, estruturais, para que possa ser resolvida essa crise fiscal, e também uma crise de produtividade. Então, a produtividade total dos fatores do Brasil começou a cair de forma vertiginosa a partir do final da década passada até hoje. A crise fiscal, ela existe principalmente porque a Constituição prevê um aumento de despesas obrigatórias e as receitas não vão aumentar na mesma velocidade. Então é como se nós estivéssemos correndo atrás do vento. As despesas obrigatórias foram crescendo e as receitas foram crescendo, foi se aumentando de alguma forma as receitas, mas há um limite para o crescimento das receitas, nós atingimos esse limite. Então, ou você faz uma reforma para limitar o crescimento das despesas obrigatórias, ou você não terá solução para o equilíbrio fiscal. Isso deve levar a uma trajetória de dívida pública explosiva e possivelmente de alta inflação. Então, tudo depende, a macroeconomia do país depende de você conseguir fazer um ajuste fiscal sustentável. E quais são as principais despesas obrigatórias? O que pressiona mais essas despesas obrigatórias são dois fatos. O primeiro é a Previdência. Então, o déficit da Previdência Federal tem aumentado de forma crescente a cada ano, e isso vai continuar aumentando porque nós temos uma trajetória demográfica de crescimento do número de idosos por trabalhador. Então, cada trabalhador que está contribuindo, ele está tendo que contribuir por um número cada vez maior de aposentados. Então, isso é insustentável, a conta não fecha. Então, dada essa mudança demográfica, né, de envelhecimento da população, o Brasil precisa de uma reforma previdenciária. E outro aspecto que pressiona os gastos públicos é a estrutura atual do funcionalismo público. Então, nos últimos 15 anos, o salário do funcionário público ele cresceu 5 vezes mais, em média, do que os salários dos trabalhadores do setor privado. Então, essa trajetória também é insustentável e é necessário que você faça ajustes e reformas no funcionalismo público, nas carreiras, nas condições do funcionalismo público, para que você tenha uma sustentabilidade fiscal e até mesmo para o aumento da eficiência dos serviços públicos. No caso atual, uma reforma já foi feita, que foi o estabelecimento de um teto de gastos. Mas hoje, se nós olharmos para o total de despesas do país, cerca de 96% das despesas já são despesas obrigatórias, onde o governo não tem como alterar ou mexer ou controlar essas despesas, a não ser que faça uma reforma. Então o governo tem um espaço muito pequeno para conseguir fazer alguma reforma discricionária e em muito pouco tempo, em 1 ano ou 2 no máximo, o governo não vai ter liberdade nenhuma, 100% das despesas serão obrigatórias e não haverá mais governabilidade. Então é necessidade de reformas até para haver governabilidade no país. Então, a produtividade da economia brasileira começou a cair significativamente desde a segunda metade dos anos 2000 e caiu de forma ininterrupta e continua caindo até hoje. Então, por que a produtividade está caindo tanto? A literatura econômica tem dado ênfase
nos últimos 10, 12 anos, em especial por um problema de eficiência alocativa. Então, eficiência alocativa foi descoberto que é o principal fator para explicar a produtividade dos países. Então, no caso do Brasil, uma tese de doutorado defendida recentemente na GV mostra que a eficiência alocativa no Brasil, quando estava no seu máximo, no seu ponto de máximo, que aconteceu em 2005, ficou ainda naquele ponto de máximo atrás da Índia e da China, por exemplo. Então, o Brasil tinha uma ineficiência alocativa muito grande, mesmo no seu ponto de máximo. E essa mesma tese calculou a eficiência alocativa usando dados por firma no país e mostrou que a eficiência alocativa foi caindo de 2006 em diante de forma ininterrupta. Então, por que a eficiência alocativa no Brasil caiu tanto? Em especial, porque houve um aumento significativo de políticas direcionadas do governo a alguns setores. Então, há um outro trabalho que mostra que muitos desses setores ou firmas foram escolhidos não por produtividade, porque eram mais produtivos ou mais eficientes, mas sim porque tinham, digamos assim, mais conexões políticas ou um viés político nessas decisões. Então, na realidade, você está pegando dinheiro do país, coletado por impostos e tributando todas as pessoas e dando dinheiro para uma firma que não é eficiente. Essa firma não eficiente, ela vai certamente usar esses recursos de uma forma errada, que não vai aumentar a produtividade, e pelo contrário, ela vai tentar ganhar espaço no mercado, destruindo outras concorrentes. Então, ao destruir essas outras concorrentes, que muitas vezes são mais produtivas, o país tem uma queda de produtividade. Então, isso aconteceu com políticas direcionadas de crédito, políticas direcionadas de desonerações fiscais e uma série de outras que ganhou uma intensidade muito grande de 2008 em diante, principalmente. Então, há diversos trabalhos que mostram que essas políticas especificamente diminuíram a produtividade agregada do país. Então, quais são as medidas propostas para aumentar a eficiência alocativa? Primeiro, uma reforma tributária que deixe a alíquota tributária entre setores homogênea, sem você tentar estimular um ou outro setor e tentar reduzir as distorções tributárias ao máximo para que você tenha um ganho de eficiência alocativa. O segundo fator é uma redução ao máximo também de distorções no mercado de crédito, de favorecimentos a setores específicos no mercado de crédito, porque isso também leva à ineficiência alocativa. Outro aspecto importante é a revisão também do funcionalismo público, porque uma vez que o funcionalismo público paga um prêmio, um salário maior do que no setor privado, e também, além de outros vários privilégios e benefícios que os funcionários públicos em geral têm, isso faz com que muitas pessoas que seriam mais produtivas em outros setores vão preferir trabalhar, às vezes, em setores do setor público que não têm um estímulo tão grande à eficiência, dada a estabilidade e a isonomia do setor público. Então, há um trabalho publicado recentemente que mostra que uma redução em 10% do prêmio salarial do setor público implicaria em um aumento do PIB em torno de 10%, e uma parcela significativa disso seria de aumento de eficiência alocativa. Além disso, é necessário também garantir a estabilidade da economia. Então, quanto maior a incerteza, maiores são os erros nas tomadas de decisão de investimento das firmas. Então, algumas firmas vão investir mais do que deveriam, outras menos. Então, a produtividade marginal das firmas, que deveria ser igual num momento eficiente, vai ser diferente, e isso gera uma perda de produtividade. Então, essa incerteza é reduzida se você tiver um controle fiscal, tiver um superávit primário suficiente para garantir uma certa previsibilidade fiscal, e também um controle da inflação adequado. Esse controle da inflação pode ser obtido através, por exemplo, de medidas para aumentar a independência do Banco Central e ele ficar menos sujeito a choques políticos. E, por fim, um outro fator é a redução de ineficiências no setor de crédito. Então, o sistema financeiro, à medida que tem ineficiências, ele gera um spread muito grande no Brasil, e esse spread grande significa que algumas firmas produtivas acabam não recebendo tanto crédito quanto gostariam, quanto precisariam, e a produtividade da economia acaba caindo também.
Continuando aí as propostas na parte de macroeconomia, que o Vladimir já detalhou, eu vou falar mais especificamente sobre política monetária. Os juros em 2015 estava 14,25, agora ele está 6,75. Então você teve um corte de 7,5 pontos percentuais, o que foi muito importante para diminuir as dívidas das empresas e das famílias. Então isso favoreceu bastante a retomada do crescimento. Mas então, e o ponto é o seguinte, talvez no ano que vem a gente tem que subir já um pouco os juros porque ele está muito baixo. Se você pegar a curva de juros lá de 2020, ela está sinalizando alguma coisa entre 9,5 e 10 de juros. Então, de 7 para 9,5, 10, você vê que tem um certo aumento dos juros. E parte disso é por causa do risco no próximo governo. Então, uma proposta concreta para diminuir esse prêmio de inflação e esse risco que está embutido na curva de juros é você fazer a independência do Banco Central. Ao você não ter um risco de ter uma mudança no Banco Central para diretores que sejam menos avessos à inflação, a independência do Banco Central diminuiria um pouco essa gordura que tem na taxa de juros. Então essa proposta já foi colocada no Senado, está sendo analisada e eu acho muito importante para a gente diminuir os juros mais no longo prazo. Você teve uma redução forte, mais da metade dos juros do Banco Central, os juros que é o que o banco paga quando a gente faz o depósito lá, o que a gente chama CDB, CDI. Já na outra ponta, o que a pessoa pega de empréstimo no banco, os juros ainda é muito alto. Então, por exemplo, você vai comprar uma geladeira, você vai pagar 50% de juros ao ano. E por que é tão alto? Por uma série de razões. Entre elas, é porque a recuperação das garantias, que a gente chama colateral, no Brasil é muito baixa. Então, você pega, por exemplo, carro, que é uma coisa que teoricamente seria mais fácil, se não pagar, o banco ir lá recuperar o carro. Ele recupera de 100 pessoas que param de pagar o carro, a recuperação está na casa de 15, 20 carros. Então, aí parte disso é porque os juízes são muito favoráveis aos devedores. Isso é uma tática errada, porque beneficia aquele cara mal pagador, mas vai prejudicar toda uma série de futuros pessoas que vão pegar empréstimo. Então, uma das medidas importantes para se fazer é tentar conscientizar os juízes que não adianta fazer justiça social, que não é por aí que você vai melhorar. Você vai atrapalhar as pessoas que vão pegar juros no futuro, que vão pegar empréstimo no futuro, porque o banco vai embutir esse custo da recuperação das garantias nas taxas. Então, é muito importante a gente tentar convencer e ensinar para o juiz a teoria dos incentivos. Então, essa é uma proposta concreta de tentar diminuir esse comportamento pró-devedor que há por parte da justiça brasileira. Uma outra medida que é importante é o cadastro positivo. Já foi tentado, mas não funcionou bem, porque precisava de ter a assinatura do cara para entrar nessa lista de cadastro positivo. Então essa medida está de novo no Congresso e vai favorecer muito, porque os bancos vão ter acesso mais rápido à lista de pessoas que são bons pagadores. Então isso também vai diminuir a taxa de empréstimo bancário. Vocês podem ver, tem um gráfico aí que mostra que ainda o spread bancário para a pessoa física, no segmento livre, que não é crédito direcionado, está por volta de 25 pontos percentuais, o que é muito alto. Em qualquer país do mundo, isso é na faixa de 10%. Tá? Então, eu acho que essas duas medidas concretas para diminuir o spread bancário.